Olá pessoal, como eu havia prometido para vocês, eu venho hoje fazer esse vídeo falando um pouquinho mais sobre Vênus e o que significa Vênus passar de uma estrela vespertina para uma estrela matutina. Como é que isso ocorre no céu? Bom, é importante dizer que a Vênus é interessantíssima de se estudar. Se vocês puderem estudar a Vênus um pouco mais a fundo, estudar os seus movimentos astronômicos, estudar também o significado esotérico a respeito de Vênus, eu acho que é bem interessante. Bom, Vênus tem ciclos. Para que vocês entendam, Vênus é um planeta que não se afasta muito do Sol. Dentro da astrologia, a gente sabe que a Vênus se afasta ali mais ou menos 47, 48 graus do Sol somente, não passa disso, assim como o Mercúrio se afasta somente 28 graus do Sol. E olhando o nosso sistema solar, a gente vê que tem Sol, Mercúrio, Vênus e aí vem a Terra. Mercúrio e Vênus são planetas inferiores. A partir de Marte são planetas superiores do nosso planeta, do planeta Terra. Então, obviamente, a gente nunca vai ver uma oposição de Sol e Vênus, ou uma oposição de Mercúrio e Vênus, porque eles não se afastam do Sol. E justamente por Vênus ser um planeta inferior, é que existe a conjunção inferior e superior do planeta Vênus, e também existe isso para o planeta Mercúrio. Como é que isso se dá? A conjunção inferior do planeta Vênus ocorre com a Vênus retrógrada e ela passando na frente do Sol, ou seja, Vênus vai estar no meio, Sol vai estar atrás, Vênus no meio e o planeta Terra à frente, e nós aqui na frente. Então isso é uma conjunção inferior de Vênus. E é justamente nessa conjunção inferior que só ocorre quando Vênus está retrógrada, é que ocorre a mudança de posição da estrela d'alva, conhecida como estrela d'alva, no céu. Ou seja, quando ocorre essa conjunção inferior, a Vênus passa a ser matutina. A Vênus passa a ser vista pela manhã. Então ela nasce primeiro, como vocês estão vendo aí na imagem, depois vem o Sol brilhar no céu. E aí 19 meses depois ocorre mais uma vez uma conjunção de Vênus e Sol. Só que essa conjunção vai acontecer com a Vênus direta, porque essa Vênus vai estar na parte superior da órbita do Sol, ou seja, como vocês estão vendo aí na imagem, o que acontece com a Vênus direta? Essa conjunção acontece com Vênus atrás do Sol, o Sol no meio e nós aqui na Terra na frente, ou seja, quem entra no meio é o Sol. Aí nós temos a conjunção superior da Vênus, e aí essa Vênus passa a ser vespertina, ou seja, no fim do dia o Sol se põe e depois é que a Vênus se põe, como vocês estão vendo aí na imagem. O interessante é que a cada 8 anos, essa Vênus fica retrógrada 5 vezes. E nessas 5 ocasiões, se a gente traçar uma linha, a gente vai perceber no céu um pentagrama. E esse pentagrama, ele é muito interessante de se estudar de forma esotérica também. E não só isso, mas existe também um movimento de Vênus em relação à Terra que forma uma espécie de flor, como está aí para vocês no vídeo. Então, a Vênus tem muita coisa interessante para se estudar, tem muito mistério por trás desse conhecimento, mas também tem muito estudo científico por trás de cada movimento. Então, se vocês puderem estudar, eu super indico. É importante dizer que existe também uma coisa que é chamada trânsito de Vênus. Trânsito de Vênus ocorre quando essa Vênus faz uma conjunção inferior ali nos signos de Gêmeos ou então no signo de Sagitário, porque os nodos de Vênus se encontram ali nesse signo de Gêmeos e de Sagitário. Então é quando ocorre esse alinhamento, que é esse que eu estou mostrando para vocês aí. Então a Terra, o Sol e Vênus ficam alinhados no céu. E aí, se a gente olhar direitinho por um telescópio especial, a gente consegue ver a Vênus passando na frente do Sol. É bem interessante, tem alguns vídeos, inclusive uma série que foi feita a respeito dos ciclos de Vênus. Está em inglês, mas eu acho que tem a tradução ali. Vocês podem pesquisar e procurar saber a história, né, dos astrônomos que descobriram esse movimento, como descobriram, é muito interessante. Mas esse evento é chamado de trânsitos de Vênus. Isso só ocorre quando planeta Terra, Sol e Vênus se alinham, tá bom? E isso não acontece sempre. Bom, mas o que significa essa Vênus? A Vênus matutina, quando o dia está amanhecendo, e a Vênus vespertina, quando o Sol está se pondo ali no fim do dia, ela aparece. Existe uma diferença para essas
essas duas Vênus, se vocês repararem no mapa, como eu vou mostrar para vocês aqui, a Vênus matutina ela está à frente do Sol, ali no ascendente. E a Vênus vespertina ela está depois do Sol. O Sol se põe depois que Vênus se põe. Então vocês podem observar o mapa de vocês para ver em qual lado que essa Vênus está do Sol. Se está do lado direito ou do lado esquerdo do Sol. Ou então vocês podem traçar uma linha imaginária e tentar ver como é que esse Sol iria nascer ali no ascendente ou se pôr no ascendente. Se a Vênus estaria antes ou depois. Bom, a Vênus matutina, ela é uma Vênus mais conhecida como uma Vênus ariana, é uma Vênus de abertura, é a Vênus que inicia o dia. Então todas as energias boas de Vênus vêm antes do Sol, ou seja, é como se a gente recebesse uma bênção, é como se fosse a fada madrinha das historinhas da Disney, colocando algo especial ali. Geralmente quem tem a Vênus matutina no mapa são pessoas muito mais abertas a relacionamentos, conseguem compreender melhor como a relação funciona, conseguem se entregar mais facilmente, ou seja, tem mais ação, às vezes é um pouquinho mais individualista em relação ao outro, a pessoa é mais proativa em relação ao seu dinheiro, sabe administrar melhor, toma as decisões por ela mesma. Essa Vênus também traz para a pessoa uma vontade de viver, tem uma alegria maior, tem um brilho maior, ou seja, geralmente essas pessoas são mais despojadas, gostam de se mostrar, gostam de mostrar sua beleza, ou pelo menos de se relacionar, de conhecer pessoas, de se envolver com o mundo, são muito externas, são bem mais externas do que internas, são mais extrovertidas do que introvertidas nos assuntos de Vênus. Agora, as pessoas que têm a Vênus vespertina, ou seja, quando a Vênus está depois do Sol, o Sol se põe e depois que vem a Vênus, essa Vênus vespertina, ou então noturna também, que algumas pessoas chamam de Vênus noturna, porque o Sol já se pôs, então já começa a escurecer, às vezes está escuro e a Vênus ainda está se pondo lá, né? Essa Vênus vespertina, ela torna as pessoas um pouquinho mais introspectivas. Geralmente elas são mais dependentes dos outros, geralmente essas pessoas são meio indecisas a respeito do seu dinheiro, do que fazer com as coisas que têm, dos seus bens, geralmente são mais dependentes em termos de relacionamento, muitas vezes não decidem as coisas sozinhas, precisam de uma segunda, de uma terceira opinião, ou pelo menos pensam muito a respeito de um relacionamento ou de uma parceria, não são muito dadas a relacionamentos com qualquer pessoa, são mais fechadas, são mais tranquilas, continuam sendo pessoas lindas, mas precisam confiar para abrir a sua intimidade, para deixar o seu corpo ser tocado, para mostrar a sua beleza, a sua exuberância. Geralmente escondem mais o corpo, não querem atrair ninguém pela beleza física, diferente da Vênus matutina, que já chega chegando, né? Já chega abrindo o céu, chega querendo se mostrar. Eu vim primeiro, depois vem o Sol. A Vênus vespertina, ela deixa o Sol brilhar e depois vem ela humilde, tranquila na dela, sem querer tomar a frente, sem muita imposição de nada, ela fica mais tranquila. Então essas são algumas diferenças bem breves que eu passei para vocês a respeito da Vênus matutina e vespertina. Isso vocês podem observar no mapa de vocês e, claro, como eu sempre digo, estudem mais, pesquisem mais a respeito da Vênus. Um outro ponto que é interessante dizer é que a conjunção inferior da Vênus, ela tem um significado muito grande, muito forte dentro do mapa, porque tem uma duração mais ou menos de 3 meses que essa Vênus fica em um signo, em um setor do seu mapa. E a conjunção inferior é como se fosse a lua nova, um recomeço para Vênus. Então a Vênus estando retrógrada, tendo a conjunção do Sol ali, passando por sobre o Sol, ficando casime ali, né? Como eu falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre essa conjunção de Vênus. As coisas que a gente precisa revisar, as coisas que a gente precisa renovar, todos os assuntos que precisam ser trabalhados para um novo início é muito importante dentro do mapa. Então, se vocês puderem avaliar essa conjunção inferior que a gente teve de Vênus no signo de Áries, que foi ali no grau 4 de Áries, mais uma vez eu peço para que vocês olhem no mapa de vocês, onde está o grau 4 de Áries, vejam qual o setor e percebam que muitas coisas podem ser renovadas, muitas coisas podem ser reavaliadas nesse setor aí e também, obviamente, atingindo a casa oposta ali também, tá? E essa conjunção em Áries só vai ocorrer novamente no dia 22 de março de 2025, no grau 2 de Áries, é onde essa estrela de 5 pontas
Júpiter se fecha e inicia um novo ciclo. Então até 2025 essa conjunção não vai acontecer novamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, que ajude vocês aí nos estudos. Lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba, de compartilhar esse vídeo também, que ajuda muito a divulgar o canal. Esse rostinho que está aí é um convite, caso você não seja inscrito, para você se inscrever no canal. Esses vídeos que estão aí foram vídeos que eu mencionei durante a gravação, então estão aí para que vocês possam assistir, tá bom? E nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.